Olá pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre os tipos de pesquisa. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma revisão com vocês sobre o que a gente discutiu no nosso último encontro. Afinal, o que é uma pesquisa? Uma pesquisa, segundo o Antônio Carlos Gil, é um procedimento racional e sistemático cujo objetivo é proporcionar um encontro de respostas a determinados problemas. Em metodologia científica, problema não é uma coisa ruim, o problema é uma coisa boa. Tentem fazer um paralelo de que o problema para a metodologia científica é aquilo que se quer pesquisar, aquilo que se quer descobrir. Então, numa pesquisa, você vai procurar, vai buscar informações, vai propor soluções, vai em busca de um determinado tipo de conhecimento. Você precisa de fazer uso de métodos e técnicas de pesquisa para que o seu trabalho tenha validade. Com isso, você colabora para o desenvolvimento da ciência, ao mesmo tempo em que você pode gerar um novo conhecimento ou contribuir para o conhecimento que já existe, provar que aquele conhecimento que já existe está defasado, que precisa de aprimoramento, ou até mesmo contestá-lo. Então, uma pesquisa, a vontade de se pesquisar, o problema de pesquisa, ele surge quando a gente não dispõe de informações suficientes para responder um determinado problema ou quando a informação que a gente tem sobre este problema está defasada. Tentem trazer isso para a perspectiva que a gente vive atualmente. A gente vive em plena uma pandemia. Covid-19 era algo que não existia para a gente há pouco tempo atrás. Então, mediante esse quadro de pandemia, de várias mortes, de isolamento social, de distanciamento entre as pessoas, existe o problema de tentar combater o vírus da melhor forma possível. Daí surge a corrida pelas vacinas, que é algo que a gente está vendo cotidianamente nos jornais. Uma pesquisa, ela tem uma série de etapas. A primeira etapa da pesquisa é o planejamento. Quando você planeja uma pesquisa, é você ter a ideia do que você quer pesquisar, qual que é o tema, qual vai ser a sua rotina de trabalho, qual plano você tem para conseguir implementar aquela pesquisa. É escrever um projeto de pesquisa, é fazer leituras para que você tenha uma fundamentação teórica sólida que te permita desenvolver o trabalho. Feito isso, você vai para a parte de execução, que é quando é feita a coleta de dados. Esses dados são tabulados, analisados, interpretados, sistematizados, de modo que uma outra pessoa que vá pesquisar o seu trabalho entenda sobre aquilo. Feito tudo isso, cabe ao pesquisador a divulgação do trabalho. A divulgação de trabalhos científicos se dá sobretudo em revistas especializadas na área e em congressos, sobretudo. Quando a gente fala em tipos de pesquisa, são várias as classificações que a gente pode dar. Quanto à abordagem, as pesquisas são divididas em quantitativas e qualitativas. Uma pesquisa quantitativa é aquela que trabalha com dados que são quantificáveis, ou seja, com números. Ela pega o que foi encontrado ao longo de todo o trabalho da pesquisa e transforma em números que permitem analisar e classificar o que está sendo pesquisado. As pesquisas quantitativas, elas fazem uso de recursos e técnicas da estatística. São pesquisas cujo enfoque é o numérico. Já a pesquisa qualitativa, ela não requer o uso da estatística. Ela é uma pesquisa, sobretudo, descritiva, cujo foco é entender um fenômeno, não é quantificar, e sim atribuir significado. Uma pesquisa pode ser somente qualitativa, pode ser somente quantitativa, ou ela pode ser tanto quali quanto quantitativa, ela pode unir essas duas abordagens. Quando a gente pensa, reflete sobre a natureza da pesquisa, existem duas classificações: pesquisa básica e pesquisa aplicada. O que é uma pesquisa básica? A pesquisa básica é aquela que gera conhecimentos novos sem necessariamente aplicá-los de forma prática. É o tipo de saber, é o conhecimento pelo conhecimento. É um tipo de pesquisa que contribui para sabermos mais sobre um determinado tema, mas ela não gera necessariamente um produto.
Por exemplo, pesquisadores da história da educação, eles se dedicam a entender como se dava a educação, por exemplo, no Brasil por volta de 1920. Não é uma pesquisa que eu vou conseguir aplicar na atualidade, tendo em vista que nós estamos em contextos diferentes, mas é uma pesquisa que gera um conhecimento sobre aquele dado período. Já a pesquisa aplicada é aquela que tem como objetivo gerar um outro conhecimento, que esse conhecimento é aplicado, é prático, são pesquisas que são dirigidas a um problema, a resolução de um problema específico. Posso citar para vocês como exemplo o caso que a gente vive agora da corrida pela produção de uma vacina que combata a Covid-19. As pesquisas, quanto aos objetivos, elas podem ser classificadas em exploratória, descritiva ou explicativa. O que é uma pesquisa exploratória? Pesquisa exploratória, elas são geralmente utilizadas quando a gente está começando o estudo. O principal objetivo dela é proporcionar ao pesquisador que ele conheça o assunto que ele vai investigar. Dessa forma, possibilita que ele escolha, que ele faça um delineamento de qual parte específica daquele problema que ele vai estudar, ao que ele quer se dedicar. As pesquisas exploratórias, elas permitem que o pesquisador desenvolva familiaridade e aprimore ideias sobre o seu objeto de estudo. Já a pesquisa descritiva, como o próprio nome já diz, ela tem por objetivo descrever um dado fenômeno. Então, o pesquisador nesse tipo de estudo registra e descreve aquilo com que ele se depara. Ele não interfere, ele não faz análise, ele simplesmente descreve aquilo com o qual ele está se deparando. Esse tipo de pesquisa é importante porque ela nos permite compreender, por exemplo, frequência, características, causas de um dado fenômeno. Já as pesquisas explicativas são as pesquisas consideradas mais complexas e aprofundadas, e elas têm por intuito explicar o porquê das coisas e as causas. Então, nessa pesquisa, o pesquisador ele faz análises, ele classifica e ele interpreta. Então, a pesquisa exploratória tem a ideia de explorar, tentar fazer um estudo preliminar, a descritiva descrever e a explicativa analisar, classificar, explicar o porquê das coisas. Quanto aos procedimentos, o primeiro tipo de pesquisa que eu trago para vocês é a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é uma pesquisa que é feita a partir de material já publicado sobre um determinado tema, e através dessa pesquisa, o pesquisador ele vai ter contato direto com aquilo que já foi escrito sobre o tema que ele está pesquisando. Quando se faz esse tipo de pesquisa, é muito importante que se use fontes que sejam verídicas e confiáveis. Então, o pesquisador tem que ter muito cuidado com a fonte que ele está utilizando para a busca dos seus dados. É preciso que o pesquisador organize e sistematize as suas leituras, de modo que ele consiga mostrar para outra pessoa o resultado do seu trabalho. E a pesquisa bibliográfica, ela é um tipo de pesquisa que é exigido em quase todos os tipos de trabalhos acadêmicos. Eu trouxe para vocês aqui um recorte do livro do Antônio Carlos Gil, que ele mostra para a gente algumas fontes bibliográficas que são confiáveis. Ele fala de livros, de obras literárias, jornais, revistas, de livros impressos. Lembrem também que a gente já discutiu sobre veracidade e confiabilidade de fontes na nossa aula sobre os mecanismos de busca. A pesquisa documental, ela tem proximidade com a pesquisa bibliográfica. No entanto, ela não usa só artigos e livros, ela usa fontes diversas e dispersas. Você vai em busca de fontes tanto de primeira mão, que são aquelas que não receberam nenhum tratamento, não foram analisadas por ninguém, ou fontes de segunda mão, que são aquelas que já receberam um tipo de tratamento. Então, como fontes de primeira mão, posso citar para vocês cartas, diários, fotos, memorandos. De segunda mão,
análise de dados, por exemplo, o desmatamento da floresta amazônica em 2020. Então, a pesquisa documental é uma pesquisa que vai trabalhar com documentos esses que podem estar na internet, documentos que pertencem tanto ao âmbito público quanto ao âmbito privado, e é isso que esse tipo de pesquisa trata. Já a pesquisa experimental é aquela que quer entender como ou por que um determinado fato acontece. Ela trabalha com a observação e essa observação é feita em um local específico com o uso de aparelhos e instrumentos específicos. Não se trata de observar de qualquer jeito, tem que ser uma observação controlada, seguindo uma série de protocolos com o uso de métodos e técnicas adequados. Os experimentos, eles não são necessariamente aquilo que acontece em laboratório. Em ciências humanas também, em ciências sociais também é usada a pesquisa experimental. Mas é mais comum a gente falar desse tipo de pesquisa nas áreas tecnológicas ou biológicas. E na pesquisa experimental, obrigatoriamente você precisa manipular, controlar e distribuir aleatoriamente. Um exemplo de pesquisa experimental é a vacina do Covid que a gente está vendo agora. Vocês veem que tem diversas fases, fase 1, fase 2, fase 3. A gente tem grupos de controle, um grupo que tomou vacina, um grupo que tomou placebo, ou seja, não tomou vacina, para você conseguir, em cima disso, controlar quem foi infectado, quem não foi infectado, qual que é a taxa de controle do vírus dessa vacina. A pesquisa de campo é um tipo de investigação que pode ser somada a outros tipos de pesquisa e ela tem por objetivo observar fatos, fenômenos, populações no local que elas se encontram, que acontece, para assim se coletar os dados. A pesquisa de campo trabalha na compreensão de uma dada realidade e normalmente ela é utilizada na antropologia, na sociologia, na psicologia, na pedagogia. Ela trabalha com o estudo de indivíduos, grupos, sociedades e instituições. Não isenta o pesquisador da fundamentação teórica, ele precisa de ter uma fundamentação teórica e é indicado que quando o pesquisador estiver em campo, ele vai fazendo registro e anotando tudo que ele vai encontrando. Esse registro pode ser por gravador, pode ser por uso de formulários. Nessa foto eu trago para vocês o Bronislaw Malinowski, que é um antropólogo que durante o período da sua vida ele abandonou a Europa para poder viver no Pacífico com uma tribo para poder compreender como que era a religião, como que se edificava a sociedade. Então ele abandonou a vida dele na Europa para viver imerso naquele local, para observar os fatos e fenômenos que se davam naquela sociedade em loco. Já o estudo de caso é quando o pesquisador ele vai se dedicar a compreender um ou poucos objetivos, sendo um estudo amplo e detalhado sobre um objeto. Ele pode ser utilizado para se estudar sujeitos, instituições, grupo de pessoas, e ele trabalha com a compreensão de fatos e fenômenos isolados. Então, aquilo que você descobre no seu estudo de caso é difícil de você generalizar. Por exemplo, o que acontece na cidade de Muriaé não necessariamente vai acontecer numa cidade no Rio Grande do Sul. É algo que acontece especificamente em Muriaé, não acontece em alguma cidade do Rio Grande do Sul. Então, os estudos de caso, eles trabalham com realidades muito específicas. Então, é difícil de falar que a realidade da cidade de Muriaé é a mesma realidade de todas as cidades do mundo. A gente sabe que isso é difícil de ser dito. Então, são pesquisas bem pontuais que têm dificuldade de serem generalizadas. A pesquisação é um tipo de pesquisa em que pesquisador e pesquisado se envolvem para tentar resolver o problema. As pessoas estão envolvidas no processo ativamente, trabalha-se geralmente com a resolução de um problema coletivo e tem a cooperação dos participantes, tanto pesquisador quanto pesquisado. Essa interação entre as pessoas, ela recebe algumas críticas, porque não há um distanciamento do pesquisador do seu objeto de trabalho, que é algo que algumas vertentes defendem.
Todavia, ao mesmo tempo que a pesquisação ela é criticada, ela também é elogiada, porque ela é um instrumento muito utilizado para engajamento sociopolítico e a serviço das causas populares. Então, ao mesmo tempo que não há uma separação entre pesquisador e pesquisado, ela consegue ser objeto de um certo engajamento. Então, gente, é isso. Na aula de hoje eu apresentei para vocês um pouquinho sobre os tipos de pesquisa. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Até a nossa próxima aula.